Galera, é o seguinte, algumas vezes em que conversamos sobre a quinta geração de consoles, um comentário que sempre costumamos fazer a respeito das plataformas que fazem parte dela é como ela durou pouco. Isso é claro comparando com o tempo de permanência que tivemos com os consoles das gerações seguintes. O PlayStation 1, por exemplo, é sempre uma base para falar disso, porque a Sony, depois de ter sido rejeitada com seu projeto pelas veteranas Sega e Nintendo, não apenas emplacou uma nova marca com seu primeiro console, como também pouco tempo depois trouxe uma sequência para ele que foi ainda mais bem sucedida. Mas e se eu te disser que, quando olhamos para essa quinta geração, encontramos um console que durou ainda menos tempo que o PS1 por ter sido rapidamente substituído por conta do seu fim logo ter sido anunciado? Sim, estamos falando da Sega, algo que vocês sempre pedem aqui no canal e, como eu tô sempre dizendo, promessa é dívida. Hoje a gente está aqui para introduzir espaço na nossa série de consoles para falar do Sega Saturn ou do Sega Saturno, como ele é mais popularmente conhecido aqui no Brasil, para ele fazer parte dela e assim podermos conhecer melhor o console, um pouco dos seus feitos e, consequentemente, a sua história. Mas claro, para fazermos isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos nos aprofundar no Sega Saturn. Mas antes de qualquer coisa, preciso vir falar do Hype Games e como é extremamente vantajoso e muito seguro comprar lá. Como o Hype Games é uma loja parceira da gente, para quem é inscrito do canal, acessando o link fixado nos comentários, você vai encontrar diversos gift cards com descontos para você conseguir resgatar créditos para sua PSN e aproveitar o melhor dela. Só que claro, com melhores preços. Imagina conciliar um desconto da PSN com um desconto que o Hype Games está te dando através do canal. E é muito simples fazer isso. Acessa meu link que você vai cair direto na loja da galera, que foi pensada em você. Lá, seleciona seu produto, cria sua conta bem rapidinho e escolhe uma forma de pagamento. E como tudo que o Hype Games faz é para facilitar a sua vida, tem inúmeras opções para você escolher aqui. Você pode até parcelar a sua compra. Por último, é só finalizar indo no seu inventário e resgatando a sua key após a confirmação por e-mail. E sim, em caso de qualquer dúvida, existe o suporte do Hype Games que te atende até pelo WhatsApp. Ou seja, facilidade é o que não falta. Então clica no link fixado nos comentários e aproveita. Para os fãs do PlayStation e do Saturno, é interessante deixar claro que, por ter sido o console de maior sucesso da quinta geração e um dos maiores sucessos dentre os videogames, o PS1 por vezes será usado como base comparativa para entendermos alguns fenômenos do Saturno em si. O Saturno é muito mais conhecido por inserir a Sega na era dos 32 bits, mas a realidade é mais confusa que essa, então vamos precisar ir por partes. Em 1991, os fliperamas estavam sendo conhecidos pela placa System 32, que naturalmente trazia melhorias. E por ser um ramo onde a Sega sempre dominou, a ideia era trazer isso para os consoles de mesa. Nesse mesmo ano, a imprensa começava a perceber indícios de que um novo projeto da Sega estaria sendo desenvolvido com um foco voltado para isso, mas nada confirmado até então. Já em 1993, os rumores ganharam ainda mais forças, indicando potencialmente dois projetos que usariam uma tecnologia similar à dos arcades daquela época. Um dos projetos funcionaria a cartucho, por ser um acessório do Mega Drive, e recebeu o nome de Sega 32X. Quanto ao outro projeto, como vocês já imaginam, é o Sega Saturno, que usa CDs como mídia de armazenamento para os dados. As especificações vazadas indicavam que o console seria um monstro comparado ao que tínhamos até então. O único problema é que ao longo desse processo de desenvolvimento é que a Sega atuou de maneira muito convicta na sua zona de conforto dos consoles de mesa e estava produzindo um produto com foco especialmente em 2D. Pelo menos até certo momento. Em seguida, veio o anúncio do PlayStation 1 com a promessa de que os gráficos em 3D iriam revolucionar a indústria dos videogames. E bem, de fato a gente sabe que realmente conseguiu revolucionar, mas a ideia de se focar nisso só aconteceu porque a Sony viu o desempenho de Virtua Fighter nos fliperamas com os gráficos em 3D e decidiu que esse era o melhor caminho a se seguir com a sua plataforma de mesa. Assim, o fato é que, para se manter na disputa, de última hora alguns dos melhores funcionários da Sega foram reunidos para poder aprimorar o Sega Saturno de forma que ele ficasse pronto para sua janela de lançamento, que no Japão foi no fim de 1994 e no Ocidente meados de 1995, atendendo às novas necessidades dessa forma. E a conclusão de toda essa história de desenvolvimento foi basicamente um projeto improvisado para poder participar do mercado à altura. Com isso dito, a gente pode começar enaltecendo um pouco do console, porque dado o foco inicial dele em jogos em 2D, ele era realmente impressionante para poder cumprir toda essa tarefa. Para se ter uma ideia, ele usava
dois processadores de vídeo em que na teoria cada um teria uma função distinta. O conhecido como VDP1 ou VDP1 era usado na renderização de polígonos e sprites de uma forma geral, enquanto que o VDP2 ou VDP2 era focado em tarefas adjacentes, como por exemplo o plano de fundo dos cenários, algo que era interessante para os jogos em 2D especialmente. Mas quando se fala em 3D, o grande problema era a utilização de todo esse poder. Não apenas na placa gráfica, mas no processador do console também encontrávamos dois Hitachis que funcionavam em uma frequência de 28,6 MHz. E isso tudo para poder disputar contra um único processador do PlayStation 1, que operava em 33,9. E claro, matematicamente falando, é só a gente fazer um breve somatório que vamos encontrar resultados superiores no Sega Saturno. E em alguns casos a gente até vê isso acontecendo na prática também. Por exemplo, em jogos em 2D, o Saturno leva vantagem especialmente na construção dos sprites, porque era uma facilidade do processador dedicado a isso, o que não acontecia no PlayStation 1, que precisava usar a sua engine para poder reproduzir o elemento. O que acaba justificando inclusive o porquê dos amantes dos arcades gostarem tanto da plataforma da Sega nessa época nesse tipo de segmento. Só que no 3D não funcionou muito bem por outro lado. O fato é que a linguagem utilizada na programação do console da Sega não era usual, e fazer com que os processadores conseguissem trabalhar paralelamente nos games em 3D era uma tarefa extremamente difícil, o que resultou em diversos ports inferiores para cá e a chegada de um título de maneira um tanto conturbada, que nesse caso foi o já aclamado nos arcades Virtua Fighter. E falar de Virtua Fighter como exemplificação da utilização do poder do Sega Saturno é um pouco complicado, porque aqui temos uma quebra de barreira técnica que a gente se inseriu até agora, mas a gente vai esmiuçar tudo para poder ficar claro. O lançamento do console trouxe consigo o primeiro game da franquia, quando na verdade o segundo jogo já estava disponível para os fliperamas. Ou seja, era ele que precisava ser lançado necessariamente, o que acabou decepcionando muito o público. Mas ainda mais decepcionante foi o fato do console ter apresentado uma versão com gráficos medíocres, completamente ultrapassados e mal otimizados, algo que foi influenciado pelo sucesso de vendas do console no Japão, curiosamente, durante o seu lançamento. Então o que era para ter sido única e exclusivamente bom por conta da popularidade do jogo, acabou se tornando ruim, porque ele acabou se tornando mais conhecido por conta dos seus defeitos. Só para se ter uma ideia, o caso ficou tão sério que o Saturno precisou receber uma versão chamada de Remix, trazendo gráficos aprimorados, uma atualização que por sinal acontecia gratuitamente para quem já tinha o jogo, e lá realmente a gente encontrava um gráfico digno do Sega Saturno. Mas com tudo isso, acredito que na nossa conversa até aqui ficou bastante explícito qual era o foco do console da Sega e quais eram as suas principais limitações, né? Mesmo com essa ideologia de seguir com muitos processadores para se ter mais poder na plataforma, muitos produtores preferiam um único processador que fosse competente e com uma linguagem fácil de se utilizar. Só que no fim, vale dizer também que os bons programadores ou os jogos que foram feitos para serem executados única e exclusivamente no Saturno, geralmente conseguiam tirar proveito desse poder oculto, o que automaticamente nos leva a falar sobre os resultados que o console trazia com relação a isso. Por exemplo, existia a possibilidade de aumentar a memória RAM dele através da sua entrada para cartucho. Aqui ela não servia como uma espécie de retrocompatibilidade com os cartuchos do Mega Drive, por exemplo. E isso não era gambiarra, era um recurso disponibilizado para os desenvolvedores que queriam tornar as suas experiências mais efetivas, desafogando a RAM principal do console. Então o slot para cartucho servia basicamente para isso. E considerando que a plataforma vinha com 2 MB de memória RAM, os casos populares da utilização do recurso foram The King of Fighters 95, que adicionou com o seu cartucho mais 1 MB de memória, tornando a jogabilidade mais fluida e de quebra trazendo loadings bem mais rápidos do que nas concorrentes. E os outros casos foram X-Men vs Street Fighter e Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Esses dois últimos casos que citamos, inclusive, são ainda mais impressionantes por conta da qualidade apresentada no seu background, que se distinguia bastante de outros jogos pela sua dinâmica e direção de arte, que foi concebida dando vida a inúmeros elementos em tela, algo que acontecia ainda em conjunto com a excelente representação dos modelos de personagens, que era algo facilitado pelo processamento do Sega Saturno, o que no fim trouxe similaridades incríveis com os arcades como nenhuma outra versão conseguia fazer nessa época, e isso é um grande mérito para o console. Só que como a demanda aqui foi maior, diferentemente do caso que encontramos com The King of Fighters 95, o cartucho necessário para poder reproduzir esses dois últimos jogos que nós citamos contava com 4 MB de memória RAM adicionais, e que foram completamente justificáveis por conta da qualidade apresentada no resultado final do game. Não o suficiente, existem ainda mais motivos para se impressionar com o Saturno quando bem utilizado, e nesse caso entramos ainda mais na esfera dos gráficos em 3D ao olharmos como o console conseguiu se sair muito bem ao receber finalmente o port de Virtua Fighter 2. Esse, por sinal, foi o título de maior sucesso da plataforma,
plataforma, vendendo nada menos do que 1,7 milhões de unidades. Virtua Fighter 2 pode ser facilmente considerado como um dos títulos mais ambiciosos do Saturno, porque ele foi ousado como nos arcades ao trazer polígonos com capacidade de interação com a luz, assim como personagens ainda mais bem modelados que no jogo original e que no seu remix. Não é de se surpreender que ele ficou tão popular pela sua qualidade. E por isso a gente precisa dar mérito a essa conversão para o console de mesa da Sega. O jogo conseguiu usar muito bem toda a arquitetura apresentada pela plataforma para poder imprimir o máximo da experiência dos arcades. E conseguiu, mesmo que tivesse que fazer algumas concessões para isso. Por exemplo, aqui tínhamos os incríveis 60 quadros por segundo no console, o que era algo ainda mais revolucionário do que é hoje em dia, e de quebra ele usava o máximo da contagem de pixels permitida, que era de 704 por 480. Quem chegou mais próximo de atingir esse feito no Saturno foi Dead or Alive, que se apresentou com 682 por 448 pixels. Um dos motivos que inclusive justifica o porquê essa versão é melhor que a vista no console da Sony e acaba se assimilando ainda mais com os arcades também. Mas sobre Virtua Fighter 2, fica tranquilo porque as concessões não atrapalham a experiência final não. Basicamente elas se resumiram em um pouco menos de polígonos nos modelos dos personagens, uma fidelidade inferior nas suas sombras quando comparado aos arcades, e por último, aqui tem pano pra manga pra gente poder dissertar, a remoção dos fundos em 3D dos ambientes. A grosso modo, os fundos foram substituídos por uma imagem estática em 2D agora com um efeito de parallax scrolling aplicado. Basicamente, essa é uma técnica trazida da geração do Mega Drive pra cá para poder dar a sensação de movimento a essas imagens estáticas que representam o fundo dos cenários. Jogos como Sonic, por exemplo, usufruíram muito disso nas gerações anteriores para poder aumentar ainda mais a sensação de velocidade, e deu certo neles como também deu certo aqui no Saturno. E sim, de fato até era um recurso arcaico para um console de nova geração, mas Virtua Fighter 2 já tinha sido feito para uma placa de fliperama que era ainda mais nova do que a qual já existia na concepção do console da Sega, fazendo com que exista um mar de diferenças entre o primeiro e o segundo jogo. Então trazê-lo para o Saturno foi uma tarefa extremamente difícil, mas muito bem executada no final das contas, como vocês bem podem ver aí. A fidelidade visual dos personagens estava impecável, a recriação dos movimentos era extremamente realista, os cenários, mesmo que limitados pela tecnologia, não quebravam a imersão apresentada pelos elementos em 3D, e por último ainda tínhamos o dobro da performance do jogo anterior com os 60 quadros por segundo agora. Ou seja, Virtua Fighter 2 é um exemplo exímio de como usar o poder do Sega Saturno. E como o console, mesmo com essas dificuldades que a gente citou, estava fazendo muito sucesso no Japão, ainda tiveram os clássicos RPGs em 2D que se popularizaram no uso da plataforma também. Só que mesmo assim, não tem jeito. O PlayStation 1 foi avassalador no quesito popularidade a nível mundial e acabou sendo muito assertivo na sua proposta com os gráficos em 3D. Por isso, todo mundo queria fabricar para ele por dois fatores: popularidade e facilidade no desenvolvimento. E foi aí então que em 1998, já anunciando o Dreamcast, a Sega disse que todos os projetos para o Saturno estavam sendo oficialmente encerrados e que os já engatilhados teriam a sua conclusão e lançamento. Isso abre margem inclusive para a gente falar muito ainda, só que a gente vai ter que deixar para outro vídeo por questões de tempo. Mas, mesmo assim, é importante deixar claro que o Sega Saturno foi o console mais popular da Sega no Japão, com cerca de 60% das suas unidades vendidas considerando o nível mundial terem sua origem lá. E como tem muita história para contar aqui, podem esperar por mais vídeos dele. Mas quero saber o que você pensa sobre o Saturno. Você chegou a jogar? Particularmente, além de ter acesso agora para poder produzir e conhecer o console com vocês, minha experiência com ele foi há muito tempo atrás, com temas que vamos comentar aqui eventualmente. Mas é inegável que os jogos de luta em 2D marcaram presença para mim. E para você? Me conta, deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber da sua experiência e da sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se você quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.